Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Para quem não me conhece, sou o professor Cláudio, leciono no curso técnico informática, matéria de programação. Estou aproveitando para gravar essa videoaula de Delphi básico com Interbase. Hoje nós vamos aprender como criar um banco de dados e uma tabela dentro do Interbase. Para quem não conhece, o Interbase é um banco de dados que foi desenvolvido pela Borland e ele permite que a gente tenha um banco de dados muito robusto para aplicações de pequeno e até mesmo médio porte. Para começar, vamos acessar aqui o menu Iniciar, todos os programas. Vocês vão procurar a opção Interbase. O banco de dados que fica aqui dentro do Interbase se chama IB Console. Isso aqui é um console que vai permitir que a gente trabalhe com o banco de dados Interbase. Pronto. Quando você abre o Interbase pela primeira vez, ele aparece dessa forma. Aqui a primeira coisa que devemos fazer é registrar se o nosso serviço vai rodar na máquina local ou em uma máquina remota, para que aí sim nós possamos criar o nosso banco de dados. Então, para isso, no alto aqui tem esse botão, que significa registrar uma nova base de dados do Interbase. Olha só. Quando a gente clica aqui, ó, ele mostra registrar um servidor e conectar. A gente pode dizer se o servidor vai ser local, ou seja, se vai rodar nessa máquina, ou se vai ser um servidor remoto. Sendo um servidor remoto, deveremos escolher o protocolo e o nome do servidor ou da máquina onde está a nossa base de dados. No nosso caso, vai ser um servidor local. Devemos passar aqui as informações para acesso à base de dados. Por padrão, o usuário do Interbase é sysdba e a senha é em minúsculo, master key. Vejam como se escreve, master key, em minúsculo. Feito isso, damos OK. Pronto. Aparece aqui o Interbase já com seu servidor local. Clicamos no botão de mais, ele vai aparecer o que pode ser criado: usuários, certificados, backups, database, que são os bancos de dados. Depois de criar o nosso servidor local, basta clicar com o botão direito em Database e escolher a opção Create Database. A opção Register será utilizada quando a base já existir e estiver guardada em uma pasta do seu computador. Então vamos escolher o Create Database para criar uma base nova. Aqui, nessa caixa de diálogo que apareceu, a gente tem a opção File Name, onde devemos especificar o nome do nosso arquivo de banco de dados e também o endereço. Então eu vou criar um banco de dados no C2 pontos, para ficar um caminho mais fácil. Vou colocar C2 pontos, barra, escola.gdb. GDB, pessoal, é a extensão padrão dos bancos de dados Interbase. Aqui eu posso colocar um alias. Esse alias funcionará como um apelido para a base de dados. Vou colocar escola. É essa escola que eu verei aqui abaixo da opção Database do Interbase. Se é escola GDB, que escola? Dou OK. Pronto. Muito fácil, né? Criou aqui o escola. Vamos lá no meu computador para ver se ele realmente criou no C2 pontos. Ó, escola. 576 kilobytes. Bom. Agora, com o banco de dados criados, vamos criar uma tabela. Se vocês virem aqui na opção Tables, não há nenhuma tabela criada ainda. Para criar uma tabela no IB Console, teremos que ter conhecimento de SQL. Certo? Então, primeiro você vai clicar aqui nesse botão verde, Interactive SQL, e executar alguns comandos SQL. O comando básico para se criar uma tabela pode ser dessa forma: create table. Aqui a gente fala o nome da tabela, por exemplo, alunos, né? Abrimos parênteses e fechamos parênteses. O que estiver entre parênteses serão as colunas da nossa tabela. Então eu vou colocar aqui o ID aluno, que vai ser como se fosse a nossa matrícula. Vou falar o tipo dela, integer, né, vai ser um número inteiro. E vou falar que ela não aceita ficar vazio, ou seja, not null. Nome para o aluno, o tipo dela, varchar. E o tamanho, quantos caracteres que a gente vai definir para esse nome. Então, no caso aqui, varchar 40, significa que a gente está aceitando até 40 caracteres. Bastante. Também não pode ficar vazio.
Então vai ser sempre essa ordem, pessoal. Nome do campo, tipo do campo, e se aceita vazio ou não aceita vazio. Vamos criar mais um aqui, ó, endereço. Eu aconselho sempre os meus alunos a não utilizar acento, caractere especial, cedilha, porque pode ter problema com a aplicação dependendo do programa que você for utilizar. O idioma da linguagem pode ser o inglês, e aí pode ter uma série de problemas. Então, para evitar, é melhor você evitar utilizar cedilha, acentos, caracteres especiais. Então, vou colocar aqui o endereço como varchar 50. O endereço pode ficar vazio. Vamos colocar também telefone. Telefone é sempre um dilema, se a gente vai usar varchar, numérico. Eu vou colocar varchar também. Aqui varchar eu vou colocar uns 13. Uns 14 aqui. Vou colocar DDD também, vou guardar tudo. E vou colocar também foto. Vou guardar a foto do aluno. Foto é um tipo de objeto binário. Então a gente vai colocar ele como blob. Objeto binário. Objeto largo binário. Esse é o significado de blob. Depois a gente pode adicionar mais campos na nossa tabela. Eu vou deixar esses 5 campos por enquanto. Então, eu vou pegar uma matrícula para o aluno, o nome para o aluno, endereço, telefone e foto. É importante, dentro de uma tabela, a gente guardar uma identificação única para cada tipo de elemento. Então, por exemplo, o aluno. Eu posso ter 2 alunos com o mesmo nome, e às vezes o mesmo endereço, uma série de características idênticas. Para diferenciar um aluno do outro, seria interessante eu criar um campo que não pudesse ser repetido. Esse campo nós chamamos de chave primária. E toda tabela deve ter esse identificador único. Para criar ela, basta escrever aqui, ó, primária key. Então eu estou dizendo que eu vou ter uma chave primária e dizer quem é essa chave primária entre parênteses. Então eu vou falar, minha chave primária é o ID aluno. Agora, o Interbase vai passar a saber que esse campo aqui, o ID aluno, não poderá ser repetido, certo? Então, se tiver tudo certo no meu comando, eu vou clicar aqui nesse botão para executar minha query, a mesma coisa que pressionar o Ctrl E, e ele vai gerar uma tabela. Se tiver errado, ele vai me dar um erro e a gente vai corrigir aonde estiver o erro. Pronto, nenhum erro, criada a tabela alunos. Com a tabela alunos criadas, eu posso agora, dando 2 cliques nela, mais uma vez, dando 2 cliques na tabela, eu posso verificar o conteúdo, tudo que faz parte da tabela, quais são as propriedades dessa tabela. Por exemplo, eu posso vir aqui na aba data e cadastrar alguns alunos. Por exemplo, eu vou colocar aqui a matrícula de número 1, vou cadastrar o aluno de nome Cláudio, vou falar um endereço qualquer aqui para ele, ó, rua de tal, endereço aleatório, vou colocar um número qualquer, telefone, e vou deixar o campo foto vazio. Vou clicar aqui nesse botão para salvar. Pronto. Vou adicionar mais um. Vou tentar repetir aqui o número. Vou colocar só o nome, que é os campos que não podem ficar vazios, e vou tentar salvar. O Interbase deve me dar um erro, informando que o campo ID foi repetido. Olha só. Violação de chave primária ou chave única. Aqui ele me dá o nome dessa constraint, ou seja, constraint é restrição, na tabela alunos. O que ele está dizendo? Que eu violei aqui a chave primária, repeti o número. Se eu vim aqui e mudar para 2, por exemplo, ele não vai me dar esse erro. Tá vendo? Então isso é garantir a unicidade da informação. Outra coisa que faria ele dar o erro seria deixar, por exemplo, um campo not null vazio. Ó, campo nome é requerido. Então eu vou colocar aqui Maria e pronto. Certo, pessoal? Então, nessa videoaula nós aprendemos como registrar um servidor no Interbase, como criar um banco de dados, como criar uma tabela e como validar essa tabela com chave primária e com campos não nulos. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.